Inevitavelmente, hoje, o assunto é saúde. De fato, como professora, não é a área na qual eu me movimente com maior segurança. No entanto, em sendo vereadora, em sendo cidadã, sem dúvida nenhuma que temos a obrigação de compreender e de acompanhar tudo aquilo que envolve as diferentes áreas do nosso município. Mas o que acontece aqui na Câmara, em relação à saúde em especial, mas também acontece em relação às outras áreas, é que muitas vezes o modo como nós nos pronunciamos aqui nesta tribuna sugere que nós temos condições de atuar nas áreas de uma forma que nós não temos condições de atuar. Quando o cidadão nos procura, porque está aguardando, porque está numa situação difícil, porque houve um acidente, nos marca nas redes sociais, busca de nós, vereadores, de imediato, uma ação que nós não podemos realizar. Nós não temos a menor condição de fazer com que um paciente seja atendido e não outro, que um passe na frente do outro. Uma vez era assim. Como uma vez também, as crianças entravam nas creches, muitas delas por indicação dos vereadores. Hoje não é assim. Os sistemas estão todos formalizados, estão dados publicamente, e é preciso que as regras sejam cumpridas, porque as pessoas são priorizadas de acordo com critérios técnicos. Quem avalia a situação e quem diz quem deve ir primeiro, a partir do clique que é dado nessa central de leitos, é o médico. É ele que diz qual é o caso mais grave e quem precisa ser atendido primeiro, não é o vereador. Então, cidadão de Toledo, é preciso que haja também essa consciência e que nós não nos permitamos entender que o vereador pode fazer aquilo que muitas vezes ele sugere que pode, mas não pode. O que nós podemos fazer e estamos fazendo é esse processo de discussão e de cobrança, junto às autoridades locais, junto às autoridades estaduais e junto às autoridades federais. O município de Toledo é um município rico, em termos. É um município que tem mais de 130 mil habitantes. É um município que tem uma demanda extremamente complexa. E é um município que gasta praticamente 30% do seu orçamento em saúde, 26% do seu orçamento em educação. E aí já se foram 56% do orçamento do município. Então, quando nós dizemos que é um município rico, e também insinuamos, portanto, que não resolver o problema é simplesmente incompetência, nós estamos induzindo as pessoas a entenderem a situação de um modo equivocado. Isto também não é assim. E aqui, alguns vereadores e vereadoras textualmente afirmam a precariedade da saúde, o caos completo da saúde. Então, eu gostaria também de, como tenho ido em busca de informações, tenho conversado, hoje nós tivemos a oportunidade, em razão de, em especial, 3 situações que aconteceram esse final de semana, de conversar com o diretor técnico da UPA, e ele nos prestou esclarecimentos extremamente interessantes. Uma das questões que é importante que a nossa comunidade compreenda é essa situação de Foz do Iguaçu que foi mencionada aqui. O Hospital de Foz do Iguaçu é gestão plena. Portanto, o responsável pelo hospital é o governo municipal. Quem faz essa gestão é o governo municipal. Por isso, o governo do estado deixou de injetar o recurso lá. Logo, o hospital deixou de atender os pacientes que não são de Foz do Iguaçu. Então, não significa que os pacientes de Toledo ou de Foz do Iguaçu estejam vindo para cá, não é isso. Os nossos pacientes aqui de Toledo e dos municípios que são atendidos aqui não estão conseguindo sair da nossa lista, não conseguem o atendimento. Por isso, essa demora tende a acentuar-se se a questão de Foz do Iguaçu permanecer como está. Então, aí nós temos um aspecto interessante e que merece ser considerado. Em relação à nossa UPA, é muito importante também nós entendermos que o que nós enfrentamos aqui é uma dificuldade que a região toda enfrenta. A nossa UPA não atende 18 municípios, a nossa UPA atende 5 municípios. Atende Toledo, Diamante, São Pedro, São José e Ouro Verde. Cidadãos brasileiros, cidadãos que compõem a região oeste do Paraná e que são atendidos pela UPA de Toledo. Esses municípios têm direito a esse atendimento. E eles compõem
um conjunto de atendimentos extremamente expressivo que a nossa UPA faz. O vereador Savelo mencionou esses números, mas eu gostaria de mencioná-los novamente, para que fique muito claro e que a informação seja fixada pela nossa população também. São 4.150 adultos mês atendidos pela UPA, mais 3.300 crianças. Isso soma, no primeiro quadrimestre do ano, 16.300 atendimentos de adultos e 9.400 atendimentos de criança com pediatra. Por quê? Porque a nossa UPA e o nosso mini hospital operam com as suas equipes completas. Na UPA, são 4 clínicos e 2 pediatras que atendem as nossas crianças. Nós temos uma dificuldade que merece ser discutida, que, segundo o diretor técnico da UPA, 80% destes casos não são casos de emergência e nem de urgência. São casos que deveriam ser atendidos nas UBSs. E quando se diz que o município acabou com a atenção primária, precisamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto também. Porque tínhamos 12 equipes de estratégia da família. Ou melhor, 17 equipes, é que algumas não estavam registradas junto ao Ministério da Saúde. E hoje nós temos 21. Então, a conta é fácil. De 17 para 21, são mais 4 equipes de estratégia da família atuando no município de Toledo. 75% da nossa população é abrangida pela atenção primária. E a meta do executivo é chegar a 95% de abrangência, com a abertura da UBS da Paulista e com a abertura da UBS do Alto Panorama. Aí os senhores me dizem, mas por que essas UBSs ainda não estão funcionando? Essa pergunta ela deve remontar ao ano de 2016, quando essas UBSs foram inauguradas, mas não foram colocadas em funcionamento. E não foram colocadas em funcionamento porque, na época, já se gastava mais de 53% dos recursos da prefeitura em folha de pagamento. E todos os senhores que aqui estão já nos ouviram falar muitas vezes sobre isso e já sabem que quando o município chega a esse patamar, não contrata mais ninguém. E que esta administração, que não tem feito gestão, conseguiu diminuir drasticamente esse índice, a partir daí chamar mais profissionais e está em processo de organização dessas equipes para colocar em funcionamento essas 2 UBS. Então, é preciso também que olhemos com um pouquinho mais de cuidado para essa situação. É óbvio que, como vereadores e como cidadãos, e é o que eu digo sempre, nos causa uma frustração, uma tristeza muito grande saber que pessoas precisam esperar pelo atendimento à saúde. Obviamente que todos nós gostaríamos e mereceríamos que esse atendimento fosse imediato. No entanto, não é assim que acontece. Mas não é assim que acontece pela responsabilidade ou pela incompetência do prefeito Lúcio de Marque. Esta é uma realidade que vem sendo enfrentada pelas diferentes gestões e quisera eu, provavelmente todos os senhores, que toda essa problemática pudesse ser resolvida no tempo de uma gestão. A história tem nos mostrado que não é assim. Agora, não podemos permitir também que esse discurso de que acabou-se com a atenção básica, que acabou-se com a saúde do município de Toledo, tome áreas de verdade. Não é verdade. É intencional dizer isso para se formar esta ideia e dela retirar algum tipo de benefício político. Portanto, os dados são públicos, as informações estão dadas à nossa comunidade e cada cidadão precisa ter posse dessas informações. Para que os senhores saibam, uma das situações que gerou muita preocupação esse final de semana, e inclusive a garota tem fotos sendo veiculadas nas redes sociais, esta menina recebeu todo o atendimento possível na UPA, fez os exames e foi medicada, e foi clicada. E esse é o clique de que todos falaram aqui, e é o clique que separa até onde vai o município e de onde o município não tem mais condições de agir, e daí essa coalizão de forças para que consigamos resultados junto ao Estado e à União. Obrigada.